Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tabasco On. Hoje com Esther Maciel, bem-vinda! Muito obrigada, super prazer estar aqui. Muito obrigado pela tua presença. Para você que não conhece a Esther, ela é especialista em treinamento e ela treina a brigada do Grupo Boticário. Então a gente vai falar de treinamento de pessoas, de inovação, de tecnologia, certo? Exatamente. E de vendas também, se der, né? Que tá tudo relacionado. Quando a gente entra no seu LinkedIn, assim, é maravilhoso porque eu entendi que você é como a gente. Você gosta do chão da loja, não é mesmo? Adoro. É bom demais. É bom demais. Adoro gastar sola de sapato e viver, né, o que eles estão vivendo na ponta. Mas para começar, eu quero te mostrar um pouquinho do trabalho da Tabasco Conteúdo. Olha aí. O todo é sempre maior que a soma de suas partes. Na verdade, a relação entre cada uma das partes com o todo é a grande diferença das marcas do novo milênio. Temos este olhar na marca, no relacionamento, no comportamento das pessoas e em seus valores. Criamos vínculos ao mesmo tempo que geramos vendas e resultados. Afinal, tudo é orgânico e interdependente. Nós somos a Tabasco Conteúdo. Por não sermos unidimensionais, não acreditamos na concepção que produto, oferta e uma boa produção com ou sem celebridades seja o suficiente. Entendemos o conteúdo da sua marca, suas crenças, conceitos, virtudes e as atitudes do seu público. Estabelecemos vínculos, realimentamos o seu posicionamento, a proposta de valor dos seus produtos e traduzimos tudo isso sempre de maneira relevante às pessoas, sem jamais ser oportunista. A Tabasco nega o falso dilema, ou você fala da marca ou você vende. Acreditamos que é perfeitamente possível, desejável, moderno, diverso, sustentável e inovador que marca e venda caminhem juntas e se complementem. Somos flexíveis, temos capacidade de contextualização e somos plásticos. Podemos fazer tudo no estúdio ou não. Onde quer que sua marca esteja ou aquilo que a sua estratégia demandar, lá também estaremos de forma estética e provocativa. A Tabasco também é a convergência de dados, onde o conhecimento acumulado sobre a marca, a empresa e o público gera inteligência para o todo. Ser holístico, pensar no todo, nos move para a inovação e para a criação de novos modelos de venda em que a alma da marca e o corpo do produto são indivisíveis. E se você quer ver mais, é só acessar tabascoconteúdo.com.br. Vamos voltar aqui porque a gente está falando de gastar sola, de estar no chão. É isso aí. Super importante, né? Eu acho que desde ali do time executivo das empresas entender o que está acontecendo na ponta, né? Afinal de contas, são eles que fazem a roda girar, não é mesmo? É a ponta da lança, né? Exatamente. E você vem trabalhando há quanto tempo com a ponta da lança? Treinando pessoas, buscando resultados em vendas? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque trabalhando com a ponta da lança, estou desde que eu me entendo por gente. É então, mesmo? Desde o meu você primeiro... começou pequenininha. É, exatamente. Ainda sou, né, na estatura, mas brincadeiras à parte, eu comecei, meu primeiro emprego foi na área comercial, trabalhei numa escola de idiomas, depois rapidinho já fui para o shopping, fiquei ali 4 meses como vendedora, fui gerente super nova, enfim... Já tem alguns anos, não quero falar exatamente quantos, mas são mais de 10 para não revelar tanto a idade. É isso mesmo, esconde mesmo, tem que esconder. Então, você ama vender? Amo vender. E aí, desde 2016, eu direcionei minha carreira para atuar somente com treinamentos. E como é que está sendo, o que está acontecendo nesse Brasil inteiro? Porque eu sei que você roda o Brasil inteiro. Então, traz para a gente as diferenças de norte a sul quando você aplica o treinamento. Olha, esse é assunto que dá um caldo, hein, Paulo? Boa, vamos lá. É muito legal a gente ver as diferentes culturas que a gente tem, né, no nosso país. Eu costumo dizer que são vários países que a gente tem hoje dentro do Brasil. Já tive a experiência de viajar bastante mesmo, de norte a sul. Gente, já fui até no Acre, né? O Acre existe, inclusive. Boa. Já estive lá. Também já tive. Mas eu acho que são coisas muito particulares mesmo que a gente tem hoje de cada região. A alfabetização digital que está diferente, toda essa transformação que a gente tem vivido nos últimos tempos, a gente tem bastante diferença ainda de região para região hoje no nosso país, especialmente. Para você, o que é imprescindível para quem treina e quem é treinado hoje, no Brasil hoje? Olha, eu acho que tanto para quem treina, como para quem é treinado, né, é imprescindível a gente se atualizar sempre. Então, o mundo, ele tem mudado bastante, a gente vive essa transformação constante e não é de hoje. Então, tanto para quem treina, porque a gente também precisa se capacitar, estudar, para a gente transferir, né, esse conhecimento, e para quem é treinado também, para consumir os conteúdos que quem treina aprendeu, né?
Como você sabe e como você mede, se você mede, ou se você tem o feeling, que quando você entrega um conteúdo de treinamento para quem está ali do teu lado, presencial principalmente, que aquilo está sendo absorvido? Qual que é o teu feeling? Olha, treinamento presencial, como que a gente sabe? Eu gosto muito de dar treinamento presencial com muita atividade, treinamento muito prático. Presencial ali é onde a gente vai ver o comportamento, né? Uhum. Então, são nas simulações de vendas, então a gente coloca e cria todo um cenário mais próximo possível do real para a gente garantir mesmo que o discurso está sendo correto, o tom de voz, a postura corporal. Então, ali que eu sei também se a pessoa de fato absorveu todo o conteúdo que a gente passou. Então, se a pessoa engajou, ela vai ter que e aprendeu, ela vai ter que te dar resultado. Vai ter que fazer a venda acontecer. Não, realmente, com certeza. Além da gente ver ali dentro da sala as simulações de vendas, os resultados, né, contra fatos não há argumentos. Uhum. Então, nós temos os próprios indicadores de vendas que provam pra gente o quanto de fato aquela pessoa está colocando em prática. Porque uma coisa é eu saber se ela aprendeu. Então, dentro da sala com as simulações, eu consigo saber se ela aprendeu. Agora, se de fato ela coloca em prática ali no dia a dia, são os resultados. E aí nós temos vários indicadores de negócios que podem nos comprovar isso, né? Inclusive, no Grupo Boticário, a gente tem bastante cuidado e carinho para olhar para todos esses indicadores. Então, engajou, não, vou voltar à roda. Treinou, engajou, vendeu. Vendeu. É assim que funciona. Quem sabe mais, vende mais. Tem um amigo meu que fala que quem fala bem, vende mais. O Bob Floriano, esteve aqui com a gente. Você acredita nisso? Você acha que sim? Eu acho que sim, porque é comunicação. Mas para a pessoa saber se comunicar bem, para ela falar bem, ela precisa treinar. Então, quem sabe mais, quem tem conhecimento, vende mais. Está tudo relacionado. Então, agora eu quero saber a sua opinião. Essa é só a sua, tá? Uhum. Para empresas que não estão focando, que não olham para educação e diversidade, o que você acha que vai acontecer? Porque tem muita gente tentando, mas falando muito e não fazendo. O que você acha que pode acontecer e o que vai acontecer lá na frente? Olha, eu vou trazer a minha opinião através de uma frase que eu gosto bastante, que foi o fundador do Walmart que disse, inclusive, que o cliente, ele tem um poder tão grande que ele pode demitir todos os funcionários da empresa, do presidente até os faxineiros, simplesmente levando o dinheiro dele para gastar em outro lugar. Quando a gente olha as tendências de consumo hoje, né, os clientes eles buscam cada vez mais experiência de compra. Não é só o produto em si, o produto ele pode ser incrível, a fabricação, a matéria-prima, a tecnologia envolvida, mas se a gente não tiver experiência de compra, que hoje ela é gerada pelo fator humano, e é até interessante a gente trazer isso, né, no mundo de tanta transformação digital, mas o cliente ele simplesmente vai deixar de comprar. Se ele deixa de comprar, então o futuro dessa empresa é um dia ela deixar de existir. O impacto vai ser negativo. A gente tem esse olhar e fala o tempo todo. O impacto é muito negativo, é muito prejudicial. Mas existem empresas ainda que não estão olhando para isso com a seriedade que eu acho que deveriam estar olhando. E quando a gente olha, inclusive, para fatos e dados, as empresas que mais vendem são as empresas que mais investem em treinamento. Tanto treinamento de vendas para as pessoas que estão na ponta, mas também dos treinamentos para as pessoas do corporativo. Porque hoje a gente já vive, inclusive, uma nova, posso chamar de tendência, talvez, que nós do corporativo trabalhamos para atender as pessoas que estão na ponta, para atender cada vez melhor os nossos clientes. Então, somos todos com um único objetivo. É uma cadeia. Exatamente. E diversidade? Diversidade, também quando a gente olha para o nosso público final, os clientes no geral, a gente tem uma população extremamente diversa, né? A gente acabou de falar aqui da diversidade que a gente tem das regiões do nosso país. A gente também tem diversidade de gente em muitos lugares. Homens, mulheres, gordo, magro, alto, baixo, enfim. E não só diversidade também de gênero, diversidade de idades, diversidade de orientação sexual, mas a gente também tem muita diversidade de pensamento. E a gente olhar para esse prisma de diversidade, ter a diversidade cada vez mais presente, tanto para atender um público que está, né, cada vez mais diverso, é muito rico, porque traz ali pensamentos diferentes, só enriquece e é onde traz ali também o progresso, né? Você tem que, durante o treinamento, às vezes, responder perguntas sobre liderança feminina e equidade salarial? Isso vem quando você está no meio de um treinamento? Só aparece? Aparece. Alguém levanta a mãozinha?
Aparece bastante. Até porque eu atuo no segmento de beleza também já há muitos anos, né? São mais de 13 anos atuando somente no segmento de beleza. Então, é natural, muitas vezes, as pessoas acharem que teriam muitas mulheres, principalmente na alta liderança. Quando a gente vai ali para a liderança executiva das empresas, é um caminho ainda a ser percorrido quando a gente fala de ter mulheres no poder. Nós temos ainda muitas mulheres vendendo produtos femininos, para mulheres e homens também, né, que estão cada vez mais vaidosas. Mas quando a gente fala dessa liderança executiva, a gente ainda tem uma oportunidade. Então, é um trabalho a ser feito e a gente já vê um movimento acontecendo também das grandes empresas de trazer cada vez mais essa liderança feminina na frente das questões. E até falando de diversidade, Paulo, é um assunto bem interessante, porque nos times que a gente treina, a gente também tem essa diversidade de pensamento, diversidade de cultura, diversidade de alfabetização digital. Então, quando eu vou trazer um tipo de tecnologia, eu preciso pensar, né, o quanto aquele conteúdo ele pode atender uma pessoa que não sabe nada de tecnologia, e como que a gente atende também para aquela pessoa que já tem algum tipo de conhecimento, para que ela também não ache chato, né, aquele conteúdo que é muito inicial, porque ela já está no nível mais avançado. O que você tem de ferramenta para treinar hoje? Olha, hoje em dia a gente tem um leque... O que vocês usam lá? Um leque de possibilidades, né, para a gente oferecer treinamentos. Temos uma plataforma de ensino à distância, que é um caminho também bem interessante para a gente treinar. As inteligências artificiais também estão aí para nos apoiar também nesse sentido. Então, temos aplicativos, né, plataforma de ensino à distância, mas a gente ainda não abre mão também do treinamento presencial. Então, eu acredito muito nesse formato híbrido, de realidade digital mesmo, né? O mundo digital, ele está conectado com o mundo físico que a gente tem. Então, a gente usa ali os dois universos para poder capacitar as pessoas. Quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de pessoas, tem sempre, não importa com quem a gente conversa, com quem a gente conversa aqui na Tabasco, no Tabasco Bom, tem sempre a questão da mão de obra no Brasil. Então tem sempre, entre aspas, o Brasil não gera mão de obra qualificada bastante. E você vive isso no seu dia a dia, porque você encontra pessoas de todas as idades e de todos os lugares do Brasil. Como é que é isso para você e para o Grupo Boticário? Olha, pessoalmente falando, a gente tem, olhando para o mercado de trabalho, né, no geral, a gente tem uma grande oportunidade mesmo em capacitação no geral. Até porque grandes competências e habilidades exigidas no mercado de trabalho, a gente não aprende na escola convencional. Estamos crescendo o número de graduação hoje, né, no nosso país, mas ainda assim, algumas competências e habilidades muito específicas, a gente precisa muitas vezes ensinar. Desde a parte de valores e cultura da empresa, mas a gente chega a entrar num conceito, eu gosto muito de um conceito que a gente fala chá. A galera de treinamento conhece bastante o conceito do chá. Como é que é? Me explica. São competências, habilidades e atitudes. Competências, habilidades e atitudes. E atitudes. O chá é bastante famoso, mas eu aprendi recentemente com uma treinadora o chave. O chave são competências, habilidades, atitudes, valores e entrega. Porque tá tudo ali relacionado. Levantou a barra um pouquinho. Aumentou ali um pouco, né, do sarrafo. Mas quando a gente fala de competências e habilidades, são coisas, muitas vezes é isso. Uma graduação pode atender, sim, um curso técnico também pode atender, mas não é a realidade da maioria. Muitas vezes, aquilo também que é muito específico da empresa, a gente também tem que entrar com uma capacitação além da graduação, né, ou curso técnico que essa pessoa já traz de bagagem. Quando a gente vai para a atitude, tem muito ali da pessoa, mas quando a gente oferece conteúdos e também a gente oferece oportunidades para que as pessoas tenham, daí a importância da diversidade, tá vendo como também tá tudo entrelaçado? A atitude, a gente cria um ambiente para que as pessoas tenham essa atitude, o resultado também vem. Se essa pessoa está conectada com os valores da empresa, ela entendeu qual é essa proposta de negócio da empresa e muitas vezes até a proposta social que essa empresa tem, né, de missão ali na venda dos seus produtos que seja, a entrega acontece. Então, por isso que eu gosto bastante desse conceito de chave. Gostei do chave. Então, vamos lá, como é que foi o chave? Competências, habilidade, atitude, valores, entrega. Gravamos. Agora, você consegue, batendo os olhos, saber se a pessoa que você está treinando tem pelo menos 2 ou 3 dessas habilidades na mão? Você é desse tipo? Olha... Bateu e falou, esse aqui sabe vender. Esse aqui vai vender.
Olha, Paulo, eu não sou psicóloga, mas a gente tem... Não, mas isso porque assim... É feeling, a gente tem alguns cursos até de analista comportamental, fazendo uma análise, e até porque eu atendo um público muito grande. Só esse ano, eu já treinei mais de 2.000 pessoas. Ah, não. E assim, a gente rodou nem metade do país ainda. Mas, obviamente... Você vai chegar no final do ano com quanto, você acha? Não, Quantas pessoas? esse ano, até o final do ano, a gente bate quase 3.000 pessoas. Uau. E esse ano serão 6 estados. Ano que vem mais 6, então até 2025 com um projeto aqui que eu tô no Grupo Boticário, a gente vai rodar de fato o Brasil inteiro, né? Mas sim, quando a gente tá ali presencialmente com a pessoa, a gente consegue até identificar um pouco do perfil ali daquela pessoa, falando, esse aqui... Eu sempre faço uma análise, esse time é mais comercial, esse time é menos comercial, aqui a gente precisa desenvolver mais isso, mais aquilo, até para passar um feedback para as lideranças, para que esse acompanhamento aconteça, né? Afinal de contas, né, Paulo? Treinamento não é milagre. A gente dá o treinamento, a pessoa sai dali sabendo o que ela tem que fazer. Mas para ela colocar em prática, precisa de acompanhamento. Por isso que a gente amarra isso muito bem também com a liderança direta desses colaboradores. Então, só para eu entender, quando você chega para dar um treinamento, você tem aqui os colaboradores, mas junto tem o pessoal da gerência que faz a gestão, acompanhando. Uhum. Muito legal. Exatamente. Além deles participarem do treinamento junto com o time, a gente dedica um momento para dar treinamento exclusivamente para a liderança. Qual é o papel dele naquela história? Como que ele vai acompanhar? Como que ele vai mensurar resultados? Como que ele, inclusive, vai comunicar esses resultados que ele mensurou? Então, isso tudo também a gente traz essa capacitação para o líder. Então, vocês têm uma metodologia própria para fazer isso? Foi vocês aqui criaram isso dentro do grupo? Eu não chamo isso de metodologia, eu chamo isso mais de crença. Porque se a gente não amarrar aquilo que a gente está passando de orientação para quem está na ponta com a liderança pode trazer outro tipo de orientação que não está amarrado com aquilo que a gente acabou de ensinar no treinamento. Em termos de metodologias, nós temos sim algumas metodologias próprias, mas muitas vezes a gente também usa metodologias que já existem no mercado. Né? Quando eu falo, por exemplo, de mensurar resultados, né, quando eu falo da liderança, o famoso 5W2H, são metodologias que já são super consolidadas. A grande diferença é a pessoa que coloca em prática e a pessoa que não coloca em prática. Isso é questão de escolha. Quantos colaboradores o grupo tem hoje? Paulo, o Grupo Boticário cresceu tanto. E eu tenho muito orgulho de falar que hoje eu trabalho nessa empresa, né? Deixa eu pedir aqui ajuda aos meus universitários, mas hoje são mais de 15.000 colaboradores diretos. Uhum. Estamos presentes em mais de 50 países, com mais de 4.000 lojas físicas. E quando a gente fala do canal de venda direta, que hoje é o canal que eu tenho atuação, né, em treinamento, a gente fala aqui de mais de 1.000 espaços dos revendedores espalhados pelo Brasil inteiro. E de revendedores, a gente passa aí 2 milhões de revendedores aí juntando todas as marcas de venda direta. É bastante gente, vai. É muita gente, eu parei de somar. É muita gente. É, bastante. Qual o maior desafio, então, para treinar tanta gente, para levar toda essa crença que você fala do grupo para as pessoas que estão na ponta? O maior desafio, eu acho que depende... Para o treinador, é entender o canal que a gente está ali oferecendo algum tipo de conteúdo de treinamento. Falando hoje do canal, o meu canal de atuação, que é o canal de venda direta, né, onde a gente tem uma força de vendas também super diversa, em termos, né, aquilo que a gente já conversou aqui hoje, de alfabetização digital, conteúdos como educação financeira, gestão de estoque e tudo mais, como também para o público de revendedores. Quando eu falo desses 2 milhões de revendedores, né, juntando outras as marcas, todas as marcas que a gente gente também tem pessoas que muitas vezes não sabem nem ler. Então, quando eu falo do desafio, é eu entender a realidade dessa pessoa e como que a gente traz aquilo que a gente tem de proposta de produto, ensinar a vender, ensinar ali a fazer gestão de negócio para uma pessoa que não tem então, uma educação básica. Para mim, isso é que é incrível no que você faz. Você vai empoderar uma pessoa que não sabe nem ler, cara. E é tão lindo. Isso no final do dia deve bater dentro, assim. Bate sim. No coração. Pessoalmente, eu estava até conversando esses dias isso com alguns consultores comerciais ali da empresa, que hoje eu enxergo isso como uma missão mesmo que eu tenho na Terra. Acredito. Fala assim, qual é a missão que você tem? Porque esse canal, ele tem um potencial de impacto social maior do que muita prefeitura. Maior até que muitos governadores, vamos dizer assim. Porque é isso, às vezes são pessoas que estão em regiões
não vou chamar de periféricas, mas às vezes a pessoa não enxergava um sonho. Uma vez eu conversei com um revendedor que ele disse, com a venda direta, eu voltei a sonhar. E ele começou pequeno, ele começou ali comprando R$200 por mês, ele foi aprendendo a fazer o negócio, ele foi crescendo, foi construindo equipe, e hoje é uma pessoa ali, né, que a gente chama assim, que são os nossos grandes diamantes, que são as altas contas de revendedores, que eles têm assim, uma receita maior do que muito empresário por aí, viu? É mesmo. É sensacional, né? Os números são exorbitantes. Eu não posso abrir aqui porque, afinal de contas, somos uma empresa de capital fechado. Mas os números são impressionantes. Esther, diz uma coisa. Como é que você vê o treinamento no futuro? Mas não o futuro daqui a 20, daqui a 5 anos. Porque, para mim, quando a gente falava de 10 e 20, para mim hoje tudo acontece em 5. Tá tudo muito rápido. Então, como é que você vê, como é que vai ser o treinamento dos próximos 5 anos? Avatarzinho, sua imagem mexendo, sua boquinha. Como é que você acha que isso vai rolar daqui para frente? Interessante essa pergunta, hein, Paulo? Porque, inclusive, eu cuido de um projeto que se chama VD do Futuro. Opa, e não que sabia. Né? Não estava aí no script. E a gente tem esse olhar mesmo aqui para os próximos 5, 10 anos, mas olhando para esse futuro mais próximo, né, 5 anos, sim, a gente tem ali a ideia de trazer um avatar, uma persona, tem inteligência artificial envolvida, mas também tem muita gente por trás, né? Como eu te falei aqui no começo, eu acredito muito na pessoalidade. Afinal de contas, é o coração que bate do outro lado da tela, né? É de gente para gente, é de pessoa para pessoa. Então, tem até uma frase que eu gosto bastante. Tô cheia de frases, né? Mas as frases são ótimas, ajudam a gente a refletir. Exato, né? E até ótimas. A memorizar algum tipo de conceito, né? Que essa frase fala o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E quem tem poder, de fato, de tocar essa alma humana é outra alma humana, é uma pessoa ali de verdade. Então, o mix disso tudo que eu acredito que vai ser o grande futuro aí de capacitação, de educação e treinamento hoje no nosso país. E eu acho que você vai ter a oportunidade de trabalhar com, eu acho, né, com alguns grupos totalmente digital, porque eles vão assimilar isso, né, no modo digital, e outros não. O que resulta em mais trabalho para você. O dobro do trabalho. Com certeza. Até porque quando a gente fala de diversidade, tem essa diversidade aí mesmo, né? Uhum. E a gente está vivendo esse processo de alfabetização digital no nosso país. Então, hoje, às vezes eu converso com revendedoras que não têm aplicativos, ainda tem aquele telefone de botão que não é esse touchscreen, não é o smart. Isso é real ainda no nosso país. Eu visitei, eu acho que foi ano passado, eu estava no sul, hein? Estava numa cidade de Chapecó, uma revendedora me contando que ela subia na árvore para pegar sinal de internet. Olha isso. Então, até essa parte estruturante de internet, a gente também precisa azeitar. E como que a gente atende, né, esses diversos públicos? Aquela pessoa que não tem tanto acesso, nem tanto domínio do universo digital, e aquela pessoa que é mais digitalizada e só vende também através dos meios digitais. É um desafio o tempo inteiro de como entregar o conteúdo para fazer todo mundo engajar e vender. Exato. E como que a gente também nivela, muita né? gente. É muita gente diferente. Caramba. E como que eu também não deixo esse treinamento chato para aquela pessoa que já está em níveis mais avançados, né? Então, a gente tem que oferecer conteúdos até de acordo com a bagagem que aquela pessoa já carrega. É desafiador. É muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é isso que te move, tá? Tá escrito em você. É isso, o desafio é o que te move, né, Esther? Eu já entendi que é a minha missão na Terra. Esther, para a gente fechar com chave de ouro aqui, eu quero que você deixe 2 recados. Primeiro, para quem quer entrar no mercado de trabalho, quer vender, quer entrar nesse ecossistema virtuoso, né, com essa energia, o que a pessoa precisa fazer. E 2, um recado para quem quer trabalhar no grupo, junto com você e com o seu time. Aqui, ó, nessa câmera aqui. Ó. Ah, boa! Vamos lá, então. Então, para quem quer chegar nesse mercado, que tem muita oportunidade e tem muita necessidade também de ter mão de obra boa, gente com vontade. Lembra lá da chave? Gente com atitude. Meu recado é: estudem, se atualizem. Tanto também para quem já está nesse mercado, não fica só esperando também os treinamentos das empresas, não, hein? Corre atrás, a internet está assim de conteúdo gratuito, tem muita empresa oferecendo um monte de coisa legal para você se capacitar, aprender e, claro, né, para que você de fato execute, então, de uma forma cada vez mais incrível aí para gerar essa experiência para os seus clientes, né, enfim.
Para quem quer trabalhar no Grupo Boticário, Boa. a minha dica é, segue o Grupo Boticário no LinkedIn. Ou para quem quer trabalhar com treinamentos também. Muita gente me pergunta, sabe, Paulo, que curso que tem que fazer para trabalhar com treinamento? Qual é a formação que tem que ter? Hoje nós temos um time bem diverso, né? A minha formação é publicidade, propaganda e marketing, mas nós temos desde ali também publicitários, nós temos pedagogos, nós temos um time ali de diversas formações, porque não existe uma graduação de treinamento em vendas, né? O marketing ajuda bastante, mas... Então, independente da sua área de formação, quer trabalhar com isso? Então, acha que tem jeito para trabalhar com isso? Se inscreve nas diversas vagas que estão disponíveis lá no LinkedIn do Grupo Boticário. Esse é o melhor caminho. Esther, muito obrigado, te agradeço pela presença, obrigado por ter vindo e eu quero te fazer um convite para uma próxima. Posso? Opa! É o seguinte, ó, como tem muita gente, eu acho que você tem muitos cases na mão. Quero que você separe os cases e venha, numa próxima passagem sua aqui, contar alguns cases vitoriosos e de pessoas que passaram no seu treinamento que estão bombando. Vamos fazer isso? Opa, combinado. Eu que agradeço, viu, Paulo? Para mim foi uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu adoro. Não dá para ver. Você é apaixonada por isso, é apaixonada por vendas. A gente falou disso, então o prazer foi todo nosso aqui. Volte sempre. E aí você já tem agora uma lição de casa para voltar com cases para a gente contar para todo mundo. Bora, combinado então. Fechado? Viu? Fechado. Obrigado, Esther. Agora eu vou falar tchau para todo mundo que está lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, até o próximo.